Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Tudo bom? Tudo bom? Como é que você está? Faço uma lista dos grandes amigos que você mais via há 10 anos atrás. Quantos você ainda vê todo dia? Quantos você já não encontra mais? Faço uma lista dos sonhos que tinha. Quantos você conseguiu desvendar? Quantos mistérios que você guardava? Quantos você conseguiu preservar? Quantas mentiras que você condenava? Quantas que você teve que cometer? Quantos segredos guardados com o tempo, mas era o melhor que havia você. Quantas canções que você não cantava, hoje subia para sobreviver. Quantas pessoas que você amava hoje acreditam que amam você. Faça uma lista dos velhos amigos. Quantos que você conseguiu preservar? Quantos mistérios que você guardava? Quantos segredos que você tem? Quantos segredos que você guardava? Hoje sou bobo, ninguém quer saber. Quantas mentiras que você condenava, hoje acreditam que amam você. Faça uma lista dos velhos amigos. Já foram, né? Pai, eu quero te amar, tocar o teu
coração, me derramar a seus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, te adorar com tudo que eu sou e te render glória. Aleluia, 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 aleluia. Quantas lutas vieram me derrubar, firmado em ti eu estarei. Tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde eu estiver, no vale do monte adorarei, a ti eu canto glória, aleluia, 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 aleluia. Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder-me nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma desejo a ti, junto aos anjos cantarei, tu és o santo exaltado, aleluia, 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 aleluia. Senhor, eu preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder-me nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma desejo a ti, junto aos anjos cantarei, tu és o santo exaltado, aleluia, 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 aleluia. Obrigado, obrigado, obrigado. Você tá bom?
segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai segurando, descansando, confiando e sufocando. Se segura na mão de Deus e vai segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não tema, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansa na caminhada, segura na mão de Deus e vai orando, jejuando, confiando e confessando. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não tema, segue adiante e não olhe para trás. Segura na mão de Deus e vai. O Espírito do Senhor sempre te revestirá. Segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhe para trás. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus e vai. Segura
na mão de Deus e vai. Bem. Bate o sino pequenino, sino de Belém. Já nasceu Deus menino para o nosso bem. Paz na terra, alegre, alegre a cantar. Abençoe Deus menino em nosso lar. Hoje a noite é bela, vamos eu e ela junto à capela, felizes a rezar, ao soar o sino, sino pequenino, vai ao Deus menino nos abençoar. Bate o sino pequenino, paz na terra, alegre a cantar. Se nós comigo, devagarzinho. Hoje a noite é bela, vamos eu e ela junto à capela, felizes a rezar, ao soar o sino, sino pequenino, vai ao Deus menino nos abençoar. Bate o sino, sino já nasceu para o nosso, paz na terra, alegre. Abençoe Deus menino esse nosso lar. Abençoe Deus menino esse nosso lar. Abençoe Deus menino esse nosso lar. Abençoe Deus menino esse nosso. Salve Ismênia de Jesus, esse nosso lar. Feliz Natal a todos, Feliz Natal. Alô? Ele caprichou, né? Pôs até o bonezinho ali, bonezinho não, chapéuzinho do Papai Noel. Obrigada, viu, Reinaldo? Muito obrigada. Então, vamos aproveitar esse momento de alegria, proporcionado pela harmonização. Sempre o nosso pensamento voltado a Jesus, nosso amigo maior. A data do seu nascimento, aquela data que nós comemoramos, né? Que não sabemos se realmente é essa data, mas para nós é o dia em que nós comemoramos o seu nascimento. Então vamos aproveitar, colocar essa doce imagem de nosso Senhor Jesus Cristo, primeiramente em nosso coração e em nosso pensamento, pedindo ao Mestre Jesus que nos auxilie e nos ampare sempre. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Pai. Seja o teu santo e divino nome e venha a nós o teu reino de paz, de amor e de bondade. E seja feita a tua vontade, assim na terra como em todo espaço. O pão nosso de cada dia
Dai-nos hoje e sempre, e não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, ó Pai, de todo mal. Porque teu é o reino, o poder, a glória, para todo sempre. E a cada dia que se inicia, ó Jesus, fortalecidos no teu amor, que possamos sempre sermos humildes e colocarmos em nossas ações diárias o perdão, como forma de reconhecimento, o amor e as leis do Pai, do qual necessitamos nos ajustar. Reconhecendo a nossa pequenez diante de Ti, ó Jesus, e esperamos também que um dia nós possamos ser perdoados por todos aqueles que magoamos ou ofendemos. Obrigada, Pai, obrigada, Mestre Jesus. Pedimos a proteção da corrente espiritual desta casa, da corrente espiritual de proteção externa, da corrente espiritual desse trabalho e de todos os mentores que se fazem presentes. Que possamos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, fortalecermos as correntes do bem, que trabalham em seu nome, auxiliando os nossos irmãos encarnados e desencarnados. Graças a Deus e graças a Jesus. A palestrante da noite, a doutora Giovana Campos, e ela trouxe um tema muito interessante, algo que a gente está sempre procurando, e às vezes é difícil da gente conseguir, né? Que é a paciência. Então vamos ouvi-la e tentar, eu sempre falo para vocês, né? Nós vamos assistindo às palestras e um dos intuitos, um deles, é que nós possamos deixar registrado no nosso espírito, que nós aceitemos a mudança necessária para nós sermos melhores. A outra é que durante a palestra, as equipes espirituais já estão atuando em cada um de vocês. Por isso é necessário o silêncio, a oração. Tudo isso facilita para que a espiritualidade possa estar atuando em cada um de vocês de acordo com as suas necessidades. As orações após a palestra também. Essas orações nos ajudam no trabalho aqui em cima. Aproveitem nas orações, lembrem-se também daqueles seus familiares que estão precisando de uma oração, de uma apacentação do coração, da mente, daqueles nossos amigos que muitas vezes se abrem com nós, mas eles às vezes só querem serem ouvidos. Esse é o momento também de nós podermos ajudar a cada um deles. Então, vamos aproveitar a palestra de hoje com a doutora Giovana Campos. Olá, boa noite a todos. Falar de um tema que nós transbordamos todos os dias, não é mesmo? Paciência. Somos revestidos dela, até mesmo porque já somos espíritos, né, espíritas também. Então, não temos problemas em relação a isso. Nossos familiares já olham para nós, já sabem que nós somos dotados de paciência, não perdemos a paciência com nada, nem com ninguém. Verdade ou não é? Sim, né? Afinal de contas, somos os exemplos, né? Onde que nós encontramos esse tema, paciência? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo número 9. Bem-aventurado os mansos e os pacíficos. Alô? Ah, tá. Voltou. Bem-aventurados, brandos e pacíficos. E o que vão falar? Estão aqui com uma oscilação. Acho que é até para exercitar minha paciência. Brandos, por quê? Porque eles possuirão a terra. E também... Vamos trocar? Então, os brandos possuirão
a terra. E também os pacíficos. Por quê? Porque eles são filhos de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. Esse exemplo nós vamos ver em Mateus, né? Na Bíblia, um exemplo bíblico. E aí nós vamos ver, algumas das pessoas podem já ter visto, ou através da Netflix, ou através do... Já passou no SBT, já passou também, para quem vê a internet, né, tá gratuito, o seriado The Chosen, né, que fala sobre os apóstolos, né, os escolhidos. Então, eles narram a vida de Jesus através do olhar deles, dos apóstolos. E aí nós vamos vendo sobre essa virtude que é a paciência. Como todos nós que aqui estamos já somos dotados, fala um pouquinho de cada um de nós, de nossas vidas. Então, já que está falando sobre nós, o que é a paciência? É um exercício da afabilidade, da doçura, da mansuetude. E quem é um grande exemplo de tudo isso? Quem seria? Um homem que é o exemplo de tudo isso. O nome dele é com J, JC. Jesus Cristo. Eu sei que alguns de vocês pensaram, é o João Carlos lá da rua, né? É o José Cláudio lá da esquina. Não, mas é o Jesus Cristo também. Esse mesmo Jesus Cristo que está dentro de cada um de nós. E nós sabemos que Ele está dentro de nós. Sim ou não? Sim, né? Um pouquinho de dentro, um pouquinho do nosso coração, na nossa mente. E a gente relembra disso a cada dia, nas nossas atitudes. E às vezes, quando nós vamos nos dirigir a uma pessoa e nós lembramos, eu preciso tratar do outro, falar com o outro, assim como eu falaria com Jesus. Mas nem sempre é assim. Porque às vezes eu me distancio um pouco e eu esqueço de ter a paciência. E nesse momento que eu esqueço de ter a paciência, que são lapsos, não é sempre. Eu vou lembrar de uma outra pessoa que aparece na Bíblia, lá no Antigo Testamento, chamado Jó. Alguém já ouviu falar na paciência de Jó? O que seria essa paciência de Jó? Alguns já ouviram falar, outros nem tanto, mas a paciência de Jó, quando a gente relê, quando a gente vai relembrar essa história, Jó, um homem muito rico, com 7 filhos e 3 filhas, uma enormidade, né, de animais, uma enormidade de servos, ou seja, extremamente rico para os padrões da época. O pessoal falava, mas ele só adora a Deus, por quê? Com tudo isso, fica muito fácil. É o que muitos de nós pensamos, não é mesmo? Se nós ganhássemos na Mega Sena, se nós morássemos em tal lugar, se nós tivéssemos, se nós possuíssemos, se nós, geralmente atrelados ao verbo ter ou ao verbo possuir, ficaria mais fácil ser. E era exatamente isso que se pensava de Jó. Mas até que veio uma grande tempestade e acabou com os animais, acabou com os servos que estavam na casa de Jó. E essa mesma grande tempestade acabou com os filhos de Jó. E perante toda essa destruição, ele continuou amando e sendo temente a Deus, adorando a Deus. Mas aí, a sua esposa, como suportar tanta desgraça, tanta tristeza? Não é possível. Isso é muita tristeza, isso é muita dor, é muito sofrimento. Será que eu aguento, Jó? Sim, nós vamos aguentar. Sim, porque Deus proverá. Eu vim do ventre de minha mãe e assim eu voltarei, porque Deus me proverá.
Mas será que nós aguentaremos? Sim, eu aguentarei. Ah, mas aguenta. Aí o maligno falou, mas ele só vai aguentar, o maligno falando com Deus, mas ele só vai aguentar porque ele tem saúde. A partir do momento que lhe faltar a saúde, ele vai sucumbir. E Deus falou, eu confio em Jó. E o que aconteceu? Seu corpo se cobriu de chagas, a tal da lepra que existia antigamente, que já existe, né? Mesmo assim, mas a minha saúde será restituída. Quantos de nós ficamos apavorados quando estamos doentes, não é mesmo? Não, minha saúde será restituída, eu vou voltar a ficar são, porque Deus vai restituir a minha saúde física. Olha, mas as pessoas precisam alertar a Jó que a vida não é assim. E colocaram amigos no caminho dele para alertá-lo da penúria que ele estava passando. E assim foi feito. A esposa o deixou, os amigos o deixaram, e ele continuou temente a Deus. E Deus, como recompensa, o restituiu em dobro. Tudo que ele tinha, ele teve aquilo e muito mais. Então aí veio a tal da paciência de Jó, ou seja, ele perseverou. Quantos de nós sucumbimos, maldizemos, nos afastamos nas primeiras dores, no primeiro sofrimento? Então, claro, né, eu fiz aqui um resuminho da história, né? A história de Jó é um livro da Bíblia do Antigo Testamento que tem 42 capítulos, esse resuminho para quem quiser ler. É sempre legal a gente ver as histórias como elas são. Então, a gente pode ler e reler lá no Antigo Testamento. Mas voltando para o capítulo de número 9, bem-aventurado os mansos, né, os brandos e pacíficos, lá do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós temos exatamente essa questão. Nós vamos ver que esse capítulo ele vai iniciar com o quê? Falando sobre injúrias e violências. Por que injúrias e violências? Será que nós aqui passamos por injúrias e violências? Sim ou não? Sim. Talvez não todos os dias. Talvez, se nós ligarmos a televisão, nós vamos ver algumas coisas que nos maltratam. Afinal de contas, há situações que nós não gostamos de ver. Se não é diretamente conosco, é com um irmão nosso. E quando eu digo com um irmão nosso, que quando nós vamos ver que alguém está sendo assaltado, alguém está sendo morto, alguém está sendo alguma coisa de ruim, a gente precisa lembrar que é um irmão nosso. Afinal de contas, não somos todos filhos de Deus? Se eu pensar que sim, somos todos filhos de Deus, qualquer pessoa que sofra alguma coisa é um irmão meu. Então, aquilo que acontece não está tão longe de mim. É um irmão meu que sofre. Então, as injúrias e violências acontecem a todo momento. Pois bem, as injúrias e violências estão ali, acontecem, e o que pede o Evangelho segundo o Espiritismo? Para que nós sejamos fortes. Que o sofrimento é, senão, uma caridade para que exercite a nossa paciência no nosso dia a dia. Opa! O sofrimento é uma caridade para o meu exercício? É o que está escrito lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, é uma virtude a qual eu preciso exercitar diariamente? Sim. Quem é que fala isso? Se eu olhar a parte que fala sobre a paciência, exatamente no capítulo número 9, quem assina? Um espírito protetor. E o que mais esse espírito protetor vai falar? Além do que a paciência vai ser um instrumento, que é uma caridade, para que eu consiga suportar, para que eu consiga exercitar essa caridade na qual eu vou
tornar-me um ser humano melhor? Bom, esse espírito vai falar assim, olha, a vida é difícil. Ai, que bom que esse espírito fala isso. Quando nós vamos ler o livro dos Espíritos, quando nós vamos ler o Evangelho, ao ler nós vamos ver algo como que os Espíritos não encarnam há muito tempo, não é mesmo? Eles falam, olha, só te falta força de vontade. Aí você fala, gente, será que esse espírito esteve encarnado? O que a gente passa por aqui nem sempre é fácil. Mas aí esse espírito protetor fala, olha, a vida é difícil, bem eu sei. Aí você fala, nossa, esse espírito entende a gente. Esse espírito já esteve por aqui. Se ele está falando que ele lembra que a vida é difícil, então, ok, ele já está compreendendo que o que a gente passa por aqui é realmente algo que é realmente evolutivo, não é uma praia, né? Apesar de estarmos em Santos, não é uma praia relaxante, é algo que a gente vai se atribulando. Ele coloca, vida é bem difícil, eu sei, mas ele coloca algo que leva a gente a uma reflexão. A vida é composta de 1000 nadas. Oi, espírito, como assim de 1000 nadas? Que te alfinetam constantemente. 1000 nadas que te alfinetam, sim, porque a gente se sente incomodado, porque faz a gente sofrer. E se nós pensarmos sobre a ótica do espírito imortal, realmente a gente sofre, mas na ótica do espírito imortal isso é nada. Nossa, então a gente precisa refletir bastante sobre as situações. Reclamamos. Às vezes o que dói muito em nós, para um irmão, o irmão fica olhando para a gente, mas você está reclamando disso? Para aquele irmão é uma aguinha fresca. É ou não é? Aquilo que está atribulando a nossa mente, outra pessoa está olhando para a gente e fala assim, nossa, você está reclamando disso? E quantas vezes não acontece o contrário? Alguém vem reclamar, e nós olhamos para a pessoa, nossa, mas está reclamando disso, é tão fácil resolver. É aquela coisa, né? Cada um sabe onde lhe aperta o sapato. Então, às vezes nós precisamos ter muita paciência com o outro, coisa que às vezes nós não temos. Daí a gente vai começando opa, é verdade. A paciência é algo que a gente vai exercitando. Realmente é uma caridade. Quando nós vamos ver o livro O Consolador, livro de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, na questão 254, tem uma questão que fala: o que é a paciência e como adquiri-la? Uma questão bem simples, com uma pergunta simples. Parece até algo de farmácia, né? Algo de dicionário. O que é paciência e como adquiri-la? Como se fosse uma receita fácil. Emmanuel não deixa por menos. Emmanuel fala, olha, a paciência é a exteriorização da alma que realizou muito amor. Ou seja, quanto mais nós amamos, mais nós conseguiremos transbordar essa paciência. Então, é a exteriorização da alma que realizou muito amor em si mesma. Quanto mais eu amo, mais eu consigo transmitir. Só assim eu consigo dar este amor ao outro. Só assim eu consigo dar essa paciência ao outro. Só assim eu consigo transmitir o que há de melhor em mim
para o outro. Senão, não dá. Por quê? É através dos exemplos, não através do que eu falo, que eu consigo passar ao outro. É através daquilo que eu faço. Senão seria muito fácil falar, falar, falar. Mas através dos atos é que a gente vai arrebatando multidões. Nós vamos vendo que através, para quem viu, para quem vê esses filmes bíblicos, que vai vendo a história de Jesus, Jesus falava, mas ele fazia. E era justamente através do fazer, do atuar, que as pessoas, estou precisando mudar, estou precisando rever os meus atos. E aí que se dava a grande transformação. Até aí é a definição, o que é a paciência. E aí vem a outra parte da pergunta. Como adquiri-la? E aí Emmanuel também não deixa por menos. Emmanuel responde com uma única palavra. Alguém tem ideia de qual seria a palavra? Valor, uma ótima palavra. Caridade, gratidão, ótimas palavras. Mas ele responde com uma palavra, que é uma palavra que eu acho que exemplifica aquilo que ele falou para Chico. Disciplina. Lembra quando ele encontra com Chico, ele fala, e Chico pergunta, o que eu preciso fazer? E ele fala, disciplina. E o que mais? Disciplina. Mais alguma coisa? Disciplina. É tão difícil para todos nós sermos disciplinados. E por que será que é difícil? Porque é um exercício constante. É um exercício diário. É algo que nós precisamos ter em mente. A paciência não é um exercício diário? Para perder a paciência não é um instante? Eu estou perdendo a paciência com você já. Essa frase é uma frase assim, estou perdendo a paciência. Você está me tirando a paciência. Preciso de novo rever o meu... Preciso revisitar os meus pensamentos, as minhas condutas, os meus valores, ser grata, ter caridade. Preciso ter disciplina. Se eu pensar em uma música mais contemporânea de Renato Russo, disciplina é liberdade. Porque quanto mais disciplina, eu começo a pensar nos meus atos. É fato. Eu começo a pensar nos meus valores, eu começo a pensar nas moralidades, não para ser chata, mas justamente para saber o que é certo e o que é errado, para não machucar o outro. Eu não tenho que ter, voltando para o início deste capítulo, do capítulo 9, eu não preciso ter afabilidade, doçura, mansuetude? Preciso. Não é difícil? É. Mas eu tenho que ter como exemplo Jesus Cristo. Eu vou lembrar uma coisa, eu não preciso, porque é difícil ser perfeito. Perfectibilidade nós aprendemos, nós temos isso no Livro dos Espíritos, perfectibilidade é um dom divino. Quem é perfeito? Deus, nosso Pai. Bom, então já que perfeito é Deus, então eu posso errar o tempo todo? Não. Eu sei que eu vou errar porque eu sou um ser humano. Mas eu tenho um modelo. Quem é o meu modelo? O filho dele.
Jesus Cristo, meu modelo, meu caminho, meu guia. Ah, então eu tenho que ser Jesus. Calma, muita calma nessa hora, vamos respirar. Eu não tenho que ser Jesus. Tem gente que acha que é Jesus, que tem que ser Jesus. Calma, muita calma. Somos falíveis. Somos ou não somos? Somos falíveis. Não vamos nos cobrar tanto, senão nós começamos a ficar sufocados. Eu tenho que não errar. Ok, errei. Vou me culpar? Posso, até posso. Devo? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Já está aí em Paulo, em sua carta aos Coríntios. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, o que eu posso fazer? Pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Errei? Autoconhecimento. Está lá o que Santo Agostinho fala. O que eu fiz de errado hoje? Já sei. Não deveria ter pisado no pé do meu coleguinha. Não deveria ter derramado a água no meu amiguinho. Isso foi chato. Foi. Não faço mais isso. Mordi o coleguinha na escola. Mordi. Não vou mais fazer isso. Entre outros tantos exemplos que nós vamos crescendo e fazendo na vida. A cortada no trânsito, as boas palavras. É ou não é? Alguém te corta no trânsito e você vai e fala, vá com Deus. É ou não é? Vá com Deus, que Deus te proteja. É ou não é? Que Deus bendiga o seu caminho. É por aí que a gente vai semeando flores. Paciência. Estava com muita pressa? Acordasse um pouquinho mais cedo. É ou não é? Unidos da última hora, vamos aprender a fazer as coisas com um pouco mais de antecedência. A gente gosta de deixar tudo para a última hora? Deixa. Mas a gente precisa também ter um pouquinho de paciência com esses irmãos ainda, que ainda não estão no seu tempo. Ah, mas quando que vai ser o tempo dele ou dela? A gente não sabe. Quando é que acendeu a nossa luzinha de, nossa, eu tenho que fazer tal coisa? De tal forma, lembra quando acendeu a luzinha, a nossa luzinha de, preciso ser um ser humano melhor, uma pessoa melhor, eu vou até o centro espírita, vou começar a aprender, vou começar a estudar. Quando acende essa luzinha, a gente não quer pegar a família toda e trazer com a gente? A gente até quer. Mas tem gente que fala, ah, não, agora está na hora da novela. Ah, não, agora eu vou fazer qualquer coisa. Mas eu não quero estudar, eu não quero ler. Ah, esse livro é tão chato. Nossa, vou estudar isso, é uma coisa mais chata. Ah, depois eu vejo esse livro. Existe. E dá um desapontamento dentro da gente. A gente precisa ter paciência com esse irmão. Por quê? Simplesmente não está na hora dele. Alguma hora acende, toca o coração dele. E geralmente, aquela fagulhinha de amor desperta. E a gente sempre vai esperar que toque numa hora boa, não numa hora de dor. Sempre que toque numa hora de amor. Né? Não, eu quero ver ele sofrendo para tocar. Não, vamos ser pacientes. Né? Não vamos esperar que sofra. Uma hora de amor, como diz aqui o próprio livro. Uma hora de afabilidade, numa hora de doçura. Principalmente, né, como nós fomos tocados aqui pela música, uma música que antecedeu aqui esse nosso encontro, né? Uma música que lembrou quem? O aniversariante do mês, né? Esse exemplo maior de paciência. E porque a gente consiga levar todos os exemplos do nosso querido irmão para todos aqueles nossos parentes, os nossos amigos, familiares, as pessoas que tocam a nossa vida.
de alguma forma. Então, que a gente possa sair, né, dessa casa que tanto nos acolhe, que tanto nos intui, que os nossos protetores, que os nossos irmãos desencarnados possam nos auxiliar neste momento, com a paciência que muitos deles já vieram, já nos tocaram a ser melhores, a buscar a nossa evolução, que a gente possa ter esta fagulha espiritual de sentirmos tocado e tocar ao próximo. Que a gente possa emanar amor, luz e paz a todos aqueles que precisarem de uma palavra e de um conforto amigo. Que assim seja. Obrigada, Chacana. Quer chamar ele? Vamos dar a sequência e lembrar para vocês. Dia 23 de dezembro, uma segunda-feira, nós vamos ter atividade normal. As atividades estão suspensas. No dia 24 à tarde, que nós também temos palestra e passe, tá? Então, nesse dia e no dia 25, tá bom? Então, dia 23 normal, dia 30 normal também, tá? Então, vamos aos passes.